Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Cleomar Araújo com você. Eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez na nossa série, né? A gente está aqui lançando o 9º vídeo da nossa série, né? E hoje a gente vai falar do Espírito Santo e a revelação, tá certo? Espírito Santo e a revelação, tá certo? Como você já sabe da regrinha, né? Caneta, Bíblia e caderno, anotar, conferir. Nunca acredite somente no que a pessoa que está falando, tá bom? Vai conferir na Bíblia para você ver, tá? É por isso que a gente vê aqui, a gente faz a leitura para você e a gente vai lá dentro da Bíblia juntamente com você para você ver que o que a gente está falando é correto e está a Bíblia que está falando, não a gente, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu quero convidar você para nós estudarmos o quê? O Espírito Santo e a revelação. Tá certo? Vamos lá, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais uma vez. Nós estamos aqui para fazer o estudo do 9º vídeo, Senhor. O 9º vídeo da nossa série Espírito Santo. E queremos te agradecer por essa oportunidade. Desde já, Senhor, te pedimos que o Senhor, com teu imenso amor e tua bondade e a tua misericórdia, abra, Senhor, a nossa mente para a compreensão. Abra, Paizinho, o nosso coração para entendermos, tá, Pai? E para a aceitação da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oração feita, permissão concedida, com certeza, né? E vamos lá, vamos dar início aqui. Hoje nós vamos falar, né? Espírito Santo e a revelação, ok? Primeiro, a quem Deus revelaria seus segredos antes de agir, conforme Ele mesmo afirma. Olha que interessante, eu vou ler de novo. A quem Deus revelaria seus segredos antes de agir, né? Conforme Ele mesmo afirma. E aonde é que Ele afirma, pessoal? Aonde é que Ele afirma? Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai nos falar aonde é que Ele afirma isso. Vamos lá. Amós. Abra sua Bíblia em Amós. Deixa eu procurar aqui, Amós. Vamos lá. Amós 3. É um livrinho bem pequeno, tá, pessoal? O livro de Amós 3 e no versinho 7. Vamos olhar o que o versinho 7 está falando para nós. Olha só. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante, né? A gente leu aqui uma pergunta a quem Deus revelaria seus segredos antes de agir, conforme Ele mesmo afirma em Amós capítulo 3, no versinho 7. E a quem a Bíblia fala, né, que Deus revela. Olha só, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? Então, certamente Deus não faz nada sem revelar antes aos profetas. Olha, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Entende? Deus, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou para Abraão, né? Mostrou a iniquidade, né? Mostrou o que estava acontecendo e falou: Abraão, vou destruir. O povo está muito perverso. Revelou, né? Chegou em Noé, revelou: Noé, vou destruir toda a raça. Todo ser humano, toda alma, toda vida que tiver sobre a terra.
né? Faça uma arca e entre para dentro dela, você e sua família, e pegue os animais que eu te falar e coloque dentro da arca. O resto eu vou destruir tudo. E certamente ele fez assim, tá certo? E várias outras, né? Várias outras revelações, tá bom? E agora nós estamos num tempo de uma revelação também, tá bom? Deus deu uma revelação para Jesus, que Jesus deu pro anjo, que o anjo passou para João, e João escreveu na Bíblia Sagrada. Tá lá em Apocalipse, tá? Apocalipse inteiro. Essa é a última revelação, tá bom? Vamos ficar esperto, tá bom? Você que é crente, você que gosta muito aí de estar brigando aí com essas coisas do mundo aí. Não vou nem falar, né? Não vou nem falar, que a gente tá nesse tempo aqui de política aqui e tá uma briga danada, as igrejas virou tudo política. Certo? Várias pessoas, as igrejas não, as pessoas, várias pessoas de várias igrejas virou político, tá certo? E não existe nenhum ensinamento da Bíblia que a gente tem que se envolver com essas coisas, tá bom? Cada qual vê aí a sua decisão aí, tá certo? Mas a Bíblia não te ensina a se envolver com político, porque se ensinasse, eu não sei o que seria da humanidade, né? Porque esse sistema aí, ele destrói a vida do povo, né? E nós sabemos que o único governo justo é o governo de Deus, tá certo? Não devemos esperar nada de bom, nem de esquerda, nem de direita, nem de branco, nem de preto, de nada. Do homem você não espera nada de bom, tá bom? Nosso coração é ruim, o próprio Deus diz, tá certo? Só existe um meio, é botar a nossa consciência, nosso pensamento, estudar, orar e falar com o nosso Deus, porque Ele vai ser o nosso Rei justo, tá bom? Nosso Jesus Cristo vai reinar para sempre, e Ele vai ser um governante justo. E é o único, não existe outro, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso estudo aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou ler um texto aqui para você ver agora, olha só. O termo revelação pode ser definido como Deus tomando conhecimento, seus pensamentos, suas intenções e seus mistérios. Agora, vê em Isaías 55, versinho 8 e 9. 55, 8 e 9. Olha só. Porque os meus pensamentos não são vossos, né? Pensamentos nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ok? Quer dizer, os nossos caminhos, por mais que você acha que você é um santo, que você é uma pessoa boa, que você anda no caminho, que não sei o quê, os seus caminhos, ele sempre vai te levar para um lugar praticamente sem volta, tá certo? Agora, os caminhos do Senhor vai te conduzir aos pés de Cristo, aos pés de Cristo, do nosso Rei, tá certo? Aos pés dele. Só existe essa possibilidade de você trilhar neste caminho perfeito, e você chegar aos pés de Jesus, tá certo? Então, isso é uma revelação de Deus para nós, tá certo? Só o caminho dele é sincero e correto, tá certo? Agora, o pensamento, os meus pensamentos, né, são pensamentos vazios, tá certo? Agora, os pensamentos de Deus são pensamentos verdadeiros e sinceros e divinos, tá certo? Então, o pensamento verdadeiro é o de Deus. Os nossos são falhos, tá certo? Outra revelação de Deus, tá bom? Vamos lá. Isaías 55, né, que a gente está olhando no versinho 8 e 9. Meus pensamentos, a gente olhou, né? É isso mesmo. Então, os pensamentos de Deus, a gente nem compreende, né? Nós nem compreendemos.
Então, os pensamentos, os caminhos de Deus é o único caminho perfeito, né? Que nos conduz aos pés de Cristo, nosso Salvador, né? E os pensamentos de Deus, ele é divino e é o único pensamento correto. O nosso é pequeno e falhos, tá bom? Então, nós temos que andar pelos caminhos de Deus e nos dedicar aos pensamentos de Deus. E aonde é que a gente encontra os pensamentos de Deus? Na palavra. Na palavra, na Bíblia Sagrada, tá? Lendo, os pensamentos de Deus estão nessa palavra aqui, ó, no livro, na Bíblia Sagrada, tá bom? Todos os pensamentos dele e as revelações dele está aqui. Mandou escrever aqui. E aqui está escrito, tá bom? Então é aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer a leiturinha aqui, ó. Olha só. Em Romanos 11:33 e Apocalipse, em outras palavras, revelação é Deus entregando, determinando conteúdo ao profeta. Por isso, a Bíblia está repleta de expressões como, né? E falou o Senhor, eis o que diz o Senhor, né? Veio a mim a palavra do Senhor em sua etimologia. A palavra revelação vem do latim, né? Vem do latim revelo, né? Revelo, que significa descobrir, certo? Revelo significa descobrir, desvendar, né? Levantar o véu. Logo, revelação é descobrimento, a manifestação de algo que estava escondido. O último livro da Bíblia recebe esse nome, revelação, né, que é o Apocalipse, ok? Apocalipse significa revelação, tá bom? Revelação do grego apocalipse, né? Pois é Deus revelando, como afirma João ao iniciar o livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo, certo? As coisas que em breve devem acontecer, tá certo? Olha só, você lembra que no começo eu falei para você que as revelações são de Deus, que Deus deu para Jesus, né? Que Jesus passou pro anjo passar para João. Olha aqui, ó. Por isso que você tem que ler a Bíblia para ver o que aquela pessoa está falando é verdade, tá certo? Ou é mentira. Eu falei isso, né? Eu falei isso para vocês lá atrás, não sei se vocês lembram, né? E agora aqui tá a confirmação. Acabei de achar, eu lendo aqui com vocês aqui, ó. Acabei de achar, tá? Lá em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse 1, no capítulo 1. Olha só para você ver, vamos confirmar lá. Eu já conheço esse texto aqui, tá bom? Eu já conheço, mas eu vou passar aqui com você só para você entender o porquê que eu falo que você sempre tem que analisar o estudo com a Bíblia Sagrada, tá? Não seja um estudioso só de ouvir, tá? Vá atrás. Olha só, Apocalipse. Ele já começa assim no título, ó. O título, o autor e o assunto do livro. O texto é esse. O cabeçalho do texto é esse, tá bom? Agora olha só. Apocalipse capítulo 1, no verso 1. Olha só o que diz aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem? De Jesus Cristo. A revelação é de Jesus Cristo, tá certo? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, tá certo? Que Deus lhe deu, Deus deu para Jesus, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, ok? E que ele enviando
por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá certo? Então a revelação é de Jesus Cristo que Deus o Pai deu para ele, né? Deus deu para ele. E por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo. Através do anjo, Jesus notificou João, né? Então, eu falei isso lá atrás, e agora que eu lendo com vocês, apareceu o mesmo texto que eu estava falando para você, tá certo? Então, vamos lá. Outra pergunta, ó. De acordo com Davi, quem era a fonte de sua revelação? Olha que interessante, né? Vamos lá, 2 Samuel 23. Vamos lá, 2 Samuel 23. Deixa eu achar aqui rapidinho. Samuel. 2 Samuel, cadê? Aqui, Samuel. Rei Samuel, tá aqui. 2 Samuel, capítulo 23. Nossa, eu abri quase em cima e voltei para trás. 2 Samuel 23, o verso 2, tá? Verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. Olha só. Vamos entender aqui. De acordo com Davi, quem era a fonte de sua revelação? Quem é a fonte da revelação aqui, pessoal? Quem é a fonte da revelação? Olha só o que diz. O Espírito do Senhor fala por intermédio. O Espírito do Senhor fala por intermédio e a sua palavra está na minha língua. O Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo. É ele que é a fonte da revelação, tá certo? Espírito Santo. Olha só que atributo divino, né? O Espírito Santo. Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ler outro textinho com você, ó. O reconhecimento do Espírito Santo como autor das revelações divinas foi exposto por vários escritores do Antigo Testamento. Ezequiel escreveu, então: entrou em mim o Espírito. Lá em Ezequiel 2:2, né? Ezequiel 2:2 e Ezequiel 2:2, né? No capítulo 11, 24. Deixa eu olhar direitinho aqui. Ezequiel 2, né? E Ezequiel 11, 5. E também 24, tá bom? E Miqueias testificou: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ok? Miqueias 3:8. Tá certo? Miqueias, vamos lá. Primeiro nós vamos olhar aqui Ezequiel. Ezequiel, pra gente entender. Ezequiel, qual é o 2? Vamos lá, Ezequiel 2 e o versinho, deixa eu ver se é o 2. Então entrou, é isso mesmo. Ezequiel 2:2, ó. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ele ouviu, né? O que me falava. Ouviu, o Espírito Santo falava.
Outra coisa, pessoal, lembrei de novo aqui. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, porque eu venho lembrando as coisas que as pessoas vão ensinando aí, sabe? E é umas coisas que não tem cabimento, né? Muitas pessoas ensinam por aí que o Espírito Santo é uma energia. Outras pessoas ensinam que ele é apenas o poder de Deus. Outros ensinam que ele é apenas uma força, né? Aqui Ezequiel está falando, olha só, eu vou ler de novo porque é muito interessante, pessoal. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ok? O Espírito Santo entra em Zacarias e fala com ele. Agora deixa eu te perguntar. Se o Espírito Santo é uma energia, como é que uma energia fala com a pessoa? Me diz. Né? Mais na frente ele fala aqui, ó. Ouvi o que ele me falava. Ele falava com Ezequiel e Ezequiel ouvia o que o Espírito Santo falava com ele. Então uma força, tem como uma força falar? Eu nunca vi uma força falar, né? Eu tenho força no meu braço, força, mas ela é uma força aqui que eu não sei nem como, eu sei que é dos nervos, né? Mas ela não fala comigo. Eu tô falando com você, porque você é humano igualmente mim, igualmente eu. Mas uma força não fala. Eu tenho uma energia aqui que é o que tá me alumiando aqui. Essa energia ela tá me alumiando, mas ela não fala, ela não tem boca. Então é impossível o Espírito Santo ser uma energia. Energia não fala. Tudo bem? Ele é uma pessoa. Como nós já estudamos em outros vídeos, se você não estudou ainda, você pode olhar lá pro começo lá da série, né? Que tem os vídeos lá falando sobre isso, tá bom? Que a Bíblia ensina que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem mente, ele tem pensamento, ele é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, verdade, santo, ok? E vários outros atributos que ele tem. Então vamos lá. Então esse negócio de que o Espírito Santo é uma força, isso é descartável, isso é coisa inventada, não existe isso, tá certo? Pelo menos na Bíblia não, o que a Bíblia nos ensina é o contrário, tá certo? Vamos lá. Nós vamos olhar aqui também, ó, nós olhamos Ezequiel e a gente vai olhar também Miqueias, tá bom? Miqueias, capítulo 3 e o verso 8. Olha o que fala aqui, ó. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha só o que Miqueias está falando aqui, ó. Eu, porém, Miqueias, ele está falando, eu, Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ok, pessoal? Então, está aqui, ó. Miqueias cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, né? E cheio do poder do Espírito, cheio do poder do Espírito Santo. Tá certo? Outro assunto importante aqui, mais uma vez, né? Ele tá cheio de quê? Do poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo é um poder e o poder tem poder? Me diga. Poder tem poder? Na verdade, eu nunca me deparei com um poder. Né? O poder que eu me deparo é aqui, ó. Esse aqui é um poder. A palavra de Deus é um poder. É o poder que eu me deparo. Só que eu nunca me deparei com um poder assim e esse poder ter um poder nele. Entende? Então o Espírito Santo aqui, mais uma vez, é uma pessoa, né, poderosa. E Miqueias está cheio do poder do Espírito Santo. Como um poder tem poder? Tá certo? Outro ponto interessante aí para você que quer diminuir o Espírito Santo, tá? Vai ler a Bíblia que você vai aprender. Igualmente nós estamos aprendendo aqui, né, pessoal? Essas pessoas que acham que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é só estudar a Bíblia que nem nós estudamos, né?
que aí vai aprender como nós estamos aprendendo, não é isso? Então é isso aí. Então é isso aí. Esse texto, nós temos esses dois livros aqui, né? E, ele continua aqui, ó. Os autores do Novo Testamento também reconhecem o Espírito Santo como o autor de suas mensagens. Paulo reconhece a fonte de sua revelação ao dizer: ora, o Espírito Santo afirma expressamente em 1 Timóteo, tá? Em João também afirma: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Nós vamos olhar esses textos aqui para poder ter afirmação no que eu acabei de passar para você, tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, alguns, pessoal, irá, no fim dos tempos, contra a lei de Deus. Existe muitos contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra os cristãos, tá? Contra o povo de Deus. Isso chama-se apóstatas, tá bom? E você já vê isso muito por aí, tá certo? Vamos lá. E muitos se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que texto pesadíssimo. Esse texto aqui é pesadíssimo. Olha só. Ora, o Espírito afirma, quem afirma? O Espírito Santo, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obterem a espírito enganadores e a ensinos de demônios. Ok? Então, a Bíblia afirma, o Espírito Santo afirma que no fim, né, muitos se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pesado, viu, pessoal? Vamos estudar a Bíblia porque ainda dá tempo, tá certo? Vamos lá. João, né? João também afirma, né? Em Apocalipse 1:10. Vamos olhar o que João está falando. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Vamos lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escrever em livro, né? O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Então aqui João também está afirmando, né? Está afirmando. Afirmando que o Espírito Santo, né? O reconhecimento do Espírito Santo. Ok? Vamos aqui. Métodos de comunicação às mensagens. Pergunta 3, ó, pessoal. Quais foram os métodos utilizados pelo Espírito Santo para anunciar a verdade aos profetas? Êxodo 17:14, Números 12:6. Vamos lá, Êxodo lá no comecinho da Bíblia. Estamos terminando já, viu, pessoal? Êxodo 17 e o verso 14. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, né? A gente leu, né? Mas tem que ler novamente porque a gente está estudando.
num livro. Tá certo? Então está aqui a pergunta, né? A pergunta foi: quais métodos utilizados pelo Espírito Santo para anunciar a verdade aos profetas, né? Então, está aqui a resposta, né? Ele falou para Moisés escrever no livro, né? Então esse é o método, né? Que foi usado para poder nos anunciarmos, né? Os planos de Deus, né? As revelações. Foi usado esse método, né? Escrever num livro pra gente. Ok? Último aqui, pessoal, pra gente terminar. Olha só. As formas mais frequentes usadas pelo Espírito Santo para comunicar conhecimento divino aos profetas foram por intermédio de visões e sonhos. Um exemplo deste tipo de comunicação é o caso do profeta Ezequiel. Ele escreveu: aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1:1. Já o profeta Daniel recebeu a inspiração divina através dos sonhos e visões. A gente leu isso lá atrás, tá, pessoal? Esse texto aqui eu estou revisando com você, na verdade, né? Mas a gente já viu isso lá atrás, né? Então já está aí no vídeo, é só você voltar lá e pegar, tá bom? O Espírito Santo também se comunicava falando audivelmente, né? Ou através de impressões íntimas, né? Vê, tá lá em Apocalipse 1:12, né? Vamos olhar aqui em Apocalipse 1:12 para nós. Vamos lá, pessoal, Apocalipse 1:12. Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Tá certo? Então, vamos lá. Zacarias, por exemplo, né, recebeu representação simbólicas com as explicações. Paulo recebeu visões acompanhadas de instruções, né, orais. 2 Coríntios 12. Vamos lá olhar 2 Coríntios 12 para nós ver? Tá bem aqui pertinho. 2 Coríntios 12. Efésios, Gálatas, 2 Coríntios 12, né? E o versinho 1 ao 4. Olha só. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu, e no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo eu fora do corpo, não sei, Deus o sabe, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouvi a palavra inefáveis, as quais são o lícito ao homem
ferir. Ok? Então, Paulo recebeu visões, né, acompanhadas de instruções orais. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, pessoal, esse aí foi o nosso estudo de hoje, né? E do nosso 9º vídeo. E eu espero que você tenha aprendido assim como eu aprendi. E espero também que você venha praticar os ensinamentos que o Espírito Santo está nos dando, tá bom? Essa é uma grande oportunidade que Deus está dando para nós, né? De estudar a sua palavra e de entender. E também praticar. Não basta só entender. Temos que praticar, tá certo? E assim vamos ser mais que vencedores, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui, tá certo? Se você quiser conversar comigo sobre qualquer outro assunto, é só deixar nos comentários, tá bom? Que a gente responde assim que possível, tá bom? Te espero lá no vídeo 10, se Deus quiser. Tchau, tchau.